Ricardo Marafigo Zander e eu vou apresentar o trabalho intitulado Hematoma sublingual e submentual associado ao uso de um anticoagulante, relato de caso. Os coautores foram Daiane Jaqueline Gross, Fernanda Pereira Silva, Marcele Dias Ferreira, Eduardo Bassani Dal Bosco e Fabiana Buchaldes Teixeira Alves. Frente à relevância clínica, e à raridade do hematoma sublingual, conforme apontam diversos estudos e revisões, o objetivo deste estudo é relatar um caso de hematoma sublingual e submentual secundário ao uso de um anticoagulante e de trauma intrabucal. Então, previamente à realização do estudo, a paciente assinou o termo de consentimento livre esclarecido para o uso de imagens e de seus exames laboratoriais, os resultados deles. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, 63 anos de idade, sua ocupação é do lar e ela é leucoderma. Essa paciente ela deu entrada no serviço de emergência de um município do interior do Paraná, com queixa principal de aumento do volume sublingual, enrijecimento da língua, disfagia, dispneia, que é a dificuldade para respirar, e a disfagia, a dificuldade para deglutir, e epistaxe, que é o sangramento nasal de início aproximado nas últimas 24 horas. Além disso, essa paciente relatou grande desadaptação da prótese total inferior e ela também afirmou que a prótese total inferior e a superior foram confeccionadas há mais de 5 anos, aproximadamente 10 anos, estando em estado ruim de conservação e de adaptação. A paciente também apresentava histórico de plastia da válvula mitral, realizada há 3 anos, fazendo uso contínuo de Marevan, 10 mg, que é a marca comercial para varfarina, que é um anticoagulante. E a paciente também fazia o uso de medicação para controle da hipertensão arterial sistêmica e de dislipidemia. Então, no caso, ela apresentava valores aumentados de colesterol. Ao exame físico intra e extrabucal dessa paciente, foi observado importante hematoma na região sublingual e também na região submentual, conforme vocês podem ver aqui, na primeira imagem. E também, em detalhe nas outras imagens que se sucedem, na região de borda lateral de língua. É importante destacar que a língua da paciente apresentava consistência e sensibilidade dentro dos padrões de normalidade e estava apresentando essa coloração mais escurecida, arroxeada, claramente típica de um hematoma. Além desses resultados do exame físico intra e extrabucal, essa paciente ela apresentava valores de exames de complementares, exames laboratoriais realizados no dia corrente, ou seja, no dia que ela procurou o atendimento de emergência, com inúmeras alterações na questão de coagulação. Então, essa paciente apresentava volume plaquetário médio aumentado, anisocitose plaquetária aumentada, tempo de protrombina aumentada, com valor bem discrepante do valor de referência, provavelmente ao uso indiscriminado do Marevan. E também essa paciente apresentava tempo de tromboplastina parcial ativada extremamente aumentado. Então, aqui, no detalhe, vocês conseguem observar os valores de referência e também a discrepância que esses valores de referência tiveram em relação aos resultados que a paciente apresentou. As hipóteses diagnósticas desse caso, então, foi, o pensamento clínico chegou à trombose oral com necrose lingual associada, mas foi descartado pelas características linguais, que estavam dentro do padrão de normalidade em relação à consistência e à sensibilidade. Então, o diagnóstico que foi fechado foi, então, hematoma sublingual secundário ao uso de um anticoagulante e também ao trauma intrabucal. Os procedimentos que foram adotados para esse caso, então, foi o tratamento conservador, além da observação dessa paciente em ambiente clínico, em relação à sua respiração. Então, foi feito o ajuste da prótese total inferior e foi solicitado a confecção de novas próteses devido ao tempo, mais de 5 anos de utilização que ela apresenta dessas próteses que ela se encontra atualmente. E a paciente também foi encaminhada para o cardiologista de referência a fim de realizar o ajuste da terapêutica medicamentosa. Aqui nós podemos observar a preservação de 7 dias, onde observa-se melhora importante na questão do hematoma na região submentual e também sublingual. Borda lateral de língua, ventrilingual, a preservação de 14 dias, observando melhora e progressão do quadro do hematoma como esperado. E aí, as conclusões do nosso estudo é que o tratamento conservador nessa situação ele foi eficaz, mas é importante destacar que o hematoma sublingual ele é uma condição clínica extremamente perigosa que
pode ser potencialmente fatal para esse paciente, então ele requer um cuidado personalizado e interdisciplinar. As referências utilizadas no trabalho foram essas. Muito obrigado.